Bem-vindos a mais um momento de estudo e meditação da Palavra de Deus aqui no nosso canal da Igreja Estado da Graça no Facebook. Você é o nosso bem-aventurado estar juntamente conosco para mais um momento de meditação. Hoje, dando continuidade à nossa meditação sobre a psicologia do justo, todos os domingos nós temos nossa meditação sobre a psicologia do justo e trazemos temas, algumas temáticas, alguns pontos a respeito do coração do justo, propriamente dito. E hoje nós vamos falar um pouco de uma psicologia especial, uma psicologia do qual eu acredito que todos, de alguma forma, procuram entender de uma forma mais clara, de uma forma mais aprofundada, que é justamente a psicologia do amor, ou a psicologia do Ahavá. Então, nós vamos começar falando o seguinte: o amor ele exige um maior número de compromissos do que todas as outras virtudes. Quando o homem dirige seu amor para o bem, ele atinge o mais alto nível de espiritualidade. Ele consegue chegar ao nível mais elevado da espiritualidade, como está muito bem escrito da seguinte forma, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e amarás ao Eterno, teu Deus. Amarás o Eterno, teu Deus, é o nível mais elevado, porque você já demonstrou o seu amor pelo seu próximo. Quando você demonstra o seu amor pelo seu próximo, o próximo nível é justamente demonstrar o amor a Deus. Não existe grau maior de espiritualidade do que servir a Deus com amor. Por outro lado, quem usa seu amor para o mal, ele desce ao nível mais baixo que um ser humano pode chegar. Nessa nossa empreitada agora, nessa nova empreitada, falando sobre a psicologia do amor, nós demonstraremos um outro lado do amor, um lado que provoca mais prejuízo do que benefícios, quando este amor passa a cegar a mente das pessoas. E para iniciarmos, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de como o amor mal direcionado ele pode se tornar prejudicial às nossas vidas e às vidas de nossos amigos e irmãos. O primeiro exemplo de amor adoecido é justamente o amor entre pais e filhos. Mas você pode perguntar, mas como um amor entre pais e filhos pode ser adoecido? Lembre-se que nesse primeiro momento nós vamos falar primeiro dos exageros, dos problemas, das causas, dos sofrimentos causados por um amor mal direcionado. Então, o primeiro exemplo de amor mal direcionado é o exemplo de um pai para um filho, o amor de um pai para um filho. E como isso pode acontecer? De tanto amar a criança, o pai ele pode achar por bem não repreendê-la quando ela faz alguma artimanha, quando ela faz alguma traquinagem, dando-lhe dessa forma uma educação não saudável, que de certa forma acostumará essa criança a fazer somente o que seu coração ditar, fazer somente sua vontade. A repreensão não significa falta de amor ou falta de sentimentos. A repreensão pode ser entendida como zelo e cuidado, característica do amor verdadeiro. E quando isso não existe, esse amor, por mais que seja de um pai para o filho, ele se torna um amor adoecido, um amor problemático. Outro tipo de amor mal direcionado é o amor ao dinheiro. Jesus mesmo fala, não ameis, nós não devemos amar ao dinheiro, não devemos amar a mamão.
No anseio, no desejo, na vontade, no ímpeto de angariar, amealhar fortuna, o homem ele vai se achar no direito de agir de má fé e empregar meios desonestos para obter seu dinheiro, para obter o seu objetivo, que é justamente ganhar dinheiro. De tanto amor que tem pelo dinheiro, ele acabará fechando seu coração e sua mão para a bondade, para a caridade, para o amor, tornando-se um avarento. Jesus ele explica isso, esse risco, essa preocupação, essa dificuldade, né, essa transformação de amor em avareza, quando a pessoa ama o dinheiro, através da parábola. Uma parábola que fala sobre o perigo da avareza, onde um homem que tinha um campo muito vasto, muito grande, lhe deu uma grande produção, uma produção que excedeu seus celeiros. Ele então pensou em destruir seus celeiros para fazer outros maiores. E no fim de tudo, quando ele construiu os celeiros, quando ele conseguiu colocar a sua produção nesse celeiro, ele disse para si mesmo: agora descansa, alma, descansa, arregala-te, porque tu tens o suficiente para viver o resto da sua vida. No entanto, Deus repreende esse homem dizendo: louco, o que tens preparado, para quem será? O amor ao dinheiro leva o homem a deixar de viver. Ele se dedica tanto a ganhar dinheiro que esquece de viver as coisas essenciais e mais importantes da vida, as coisas básicas que levam à felicidade. Um outro tipo, ou seja, um outro mau exemplo de amor, é o amor pelas mulheres. Se sua mulher é malvada, se sua mulher é perversa, se sua mulher é mesquinha, né, e arrogante, ela fará de tudo para que você deixe o caminho do Senhor, para que você deixe de observar a lei de Deus, para que você deixe de observar a Torá, que você deixe de observar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se amolde ao caráter dela. De tanto que a deseja, de tanto que a pessoa é louca por ela, para essa pessoa, ela acaba por escutar os seus conselhos e jamais, de alguma forma, contrariará ela, né? E ela, aproveitando-se disso, fará com que você peque continuamente. O próximo passo será olhar para as mulheres na rua e desejá-las, começando por conversar com elas e até mesmo cometer adultério. Por quê? Porque este homem, vendo a maldade de sua esposa, de sua mulher, e não fazendo nada, olhará para as outras mulheres e verá nas outras mulheres uma espécie de fuga da realidade, e ele buscará nas outras aquilo que ele não tem em casa, porque o que ele tem em casa não o respeita, não o valoriza, né? E olha que nós estamos falando dos maus exemplos de amores. Então, o amor cego às mulheres faz com que o homem não veja as virtudes, não veja aquilo que há de bom nela. E pior, não percebe o que é de mal. Ele não vai conseguir enxergar os defeitos, os desvios. Defeitos é muito forte esse termo, mas os desvios de caráter, os desvios de conduta. E isso lhe causará um mal maior, né? O próximo tipo de mau exemplo de amor é justamente o amor aos familiares, pai, mãe, irmãos e por outros parentes. O amor que nutrimos por essas pessoas pode fazer com que não enxerguemos seus maus feitos, né? Que não enxerguemos os seus defeitos, mesmo se estes não tiverem razão em seus confrontos com outras pessoas. Pois sempre acabaremos por tomar partido deles,
porque nós amamos cegamente eles. Não percebemos os seus erros, desvios de conduta, seus desvios de caráter. Nós auxiliaremos, defenderemos e daremos coberturas às suas contravenções, ainda que sejam culpados e tenham ofendido, seja lá ofendido de forma grave a outras pessoas. Nós sempre ouviremos os seus conselhos e não deixaremos de nos aconselharmos com eles, ainda que isto não nos seja benéficos, ainda que nós percebamos que seus conselhos vão sempre nos levar para algo mal. Nós, quando estamos cegos pelos nossos familiares, que muitas das vezes estão cometendo transgressões, nós tentaremos ajudá-los a alcançar posições, seja na sociedade, profissionais, seja na área política, posições que talvez não estejam preparados para ocupar, mas não importa, o importante é que estejam lá. Se forem pessoas malvadas, não deteremos de praticar o mal, nós não faremos nada, pois nós o amamos e fechamos os olhos e ouvidos para sua perversidade. E eles continuarão a pecar, pois não tem ninguém na família com a coragem suficiente para desencorajá-los nos seus feitos. Isso é um exemplo de amor cego pelos familiares. Próximo amor cego, no próximo desvio de caráter do amor aí, nós podemos dizer aquele amor à vida longa. O camarada quer viver eternamente. O homem que deseja viver muito não está disposto a sacrificar-se por ideais elevados, quando este é suscitado, quando este é instigado a defender. Isso significa que seus esforços estarão sempre na direção de uma única e exclusiva preservação de si mesmo. Essa pessoa não se importa muito com o seu semelhante, ele não vai se importar com os outros, ele vai se importar consigo mesmo. Outro tipo de amor é o amor às honrarias. Quem demanda respeito, quem quer respeito, quem exige respeito, ele não honra os céus. Se essa pessoa pratica caridade, se ele estuda as leis do Senhor, se ele se dedica às leis do Senhor, se ele cumpre seus mandamentos, ele o faz para ser lembrado ou respeitado como benemérito ou erudito, esperando que lhe prestem homenagens e considerem-no pessoa de destaque na sociedade. Agindo dessa maneira, essa pessoa acabará perdendo todos os méritos que ganhou. Se isto é certo para quem estuda a lei de Deus e pratica as boas ações, tanto pior para quem não vive de forma respeitosa, tendo como único objetivo na vida a demanda de glórias e honras particulares. Ou seja, aquela pessoa que está lá na igreja, que se vangloria, que se gaba, que leu a Bíblia 300 vezes, que leu a Bíblia 200 vezes, que conhece inúmeros versículos, que cumpre os mandamentos, cumpre os ensinamentos de Cristo, não com o objetivo de auxiliar o seu próximo, o objetivo de crescer espiritualmente, mas tão somente de que as outras pessoas possam reconhecer, possam elogiar seus feitos, possam gabá-las. Ou seja, a pessoa ela não está preocupada com a salvação prometida, mas está preocupada com o status que ela pode alcançar com isso. Ou seja, isso demonstra um adoecimento da alma gigantesco. E por fim, o último exemplo de amor adoecido, que é justamente o amor por prazer e conforto, pela
pela comida refinada, por bebidas caras, né, por relações sexuais ilícitas e por inúmeros passeios através do mundo todo. Esse tipo de amor é pior do que todos os outros. Quem gosta de bebidas raras, entrega-se a banquetes e a festas e obviamente acaba esquecendo-se de seu Criador, como está escrito. E quando comeres e te fartares, guarda-te de não esquecer ao Eterno. E comerás e te fartarás, guardai-vos, para que não suceda que vosso coração vos seduza e vos desvieis, servindo assim a outros deuses, e prostreis diante deles. Isso aqui está escrito lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 15 a 16. Numa alusão aos que enriquecem e esquecem o Eterno, está escrito: e engordou-se Jeshurun e deu coices. Que está Deuteronômio capítulo 32, versículo 15. Ou seja, o amor aos prazeres faz com que a pessoa acabe por esquecer do Eterno, acabe por esquecer de Deus, acabe por esquecer da bondade, da misericórdia, acabe se de esquecer de que o que nós recebemos vem única e exclusivamente de Deus. É como se ele estabelecesse um outro Deus no lugar do Eterno. E isso é uma espécie de amor adoecido. Então, até aqui nós vimos, exemplos de amores adoecidos. E você pode perguntar, mas esses amores adoecidos, eles podem se transformar, eles podem passar por uma transformação? Sim, é possível transformar esse adoecimento do amor. Quem quiser ficar fora do alcance das armadilhas que esses tipos de sentimentos colocam frente ao homem, ele precisará de uma boa dose de coragem e firmeza de propósito, pois são tipos de amor que envolvem e ocupam o coração. O homem que consegue dominar um deles vê logo o outro ocupar o lugar vago e convencê-lo a fazer somente o que manda seu coração, deixando a mente de lado. Por isso é vital ao homem que escute os conselhos, leia os conselhos que o Senhor dá por meio de sua lei, bem como aos conselhos dos sábios, dos mais experientes, daqueles que já viveram o suficiente para perceber que a nossa conduta está errada. E use esses conselhos para saber como proceder cada vez que o sentimento de amor aflorar em seu coração. Como está escrito: conheça o Eterno em todos os seus caminhos. Assim, o amor que um pai tem pelo filho deve traduzir-se em orientá-lo segundo os caminhos da lei de Deus e do cumprimento de seus mandamentos. O pai ensinará a verdade do Eterno a seu filho. A lei do Senhor ensina como os pais devem expressar seu amor pelos filhos, preparando-os para a vida. A Torá, a lei de Deus, diz: e as farás conhecer aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Deuteronômio 4:9. E porque o conheci, e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno. Gênesis 18 e 19. O amor ao dinheiro, ele deve tomar a seguinte forma: amar aquilo que o Eterno lhe presenteou e não desejar o dinheiro alheio, de modo a não se sentir compelido
a roubar ou viver em função de doações. O homem deve usar seu dinheiro em benefício do próximo, para alimentar e vestir os pobres e para fortalecer os justos e os aplicados, né, no estudo da palavra de Deus. Suas posses devem ser usadas para dar-lhes independência financeira, para que possa sentar-se na casa de estudos e dedicar-se mais tempo ao estudo da palavra de Deus e a cumprir os mandamentos do Senhor, pois disponibilidade para isso é o que o dinheiro pode te dar, os bens podem te dar. Eu devo usar o dinheiro para assegurar um tempo maior para dedicar-se à meditação da palavra de Deus. E não ser apegado ao seu dinheiro a ponto de orgulhar-se em possuí-lo. Pelo contrário, deve dispor de tudo o que possui para adquirir seu quinhão na eternidade, para adquirir o seu galardão junto com o Senhor. Para esta finalidade, tem todo o dinheiro, ou seja, tem todo o dinheiro, aliás, tem todo o direito, né, de amar o seu dinheiro. Ou seja, quando eu tenho essa finalidade, quando eu uso o meu dinheiro, quando eu uso meus bens para me garantir uma condição na qual eu possa dedicar a minha vida em fazer o bem, em meditar na palavra de Deus, em crescer espiritualmente, então o amor ao dinheiro é um amor sadio. Quando é direcionado para ajudar ao meu próximo, quando é direcionado para ajudar a mim mesmo a buscar mais a vontade de Deus. Da mesma forma, quando nós decidimos ajustar as nossas vidas, decidimos a corrigir os nossos desvios de caráter, o amor pela mulher, ele deve ser concentrado no amor pela esposa. Do seguinte modo, ele protege, ou seja, o amor protege o marido de pensamentos impróprios e salva da promiscuidade. Quando eu direciono meu amor à minha esposa, à minha mulher, aquela que está do meu lado o tempo todo, aquela que me ajudou a crescer, aquela que me ajudou a ser o que eu sou hoje, quando eu direciono o amor a ela, esse amor, ele está me ajudando a remover de minha mente todos os pensamentos impróprios e me salva da promiscuidade. Junto com ela, né, o homem, você junto com sua esposa, o homem cumpre o mandamento de ter filhos, né? Ela os cria com ele, ou seja, a criação é conjunta, ou seja, ambos se ajudam a viver, preparando-lhe, né, para a vida. Ou seja, o homem ele passa a ajudar a mulher em todos os aspectos, seja na cozinha, fazendo as refeições, né, cuidando do bom andamento do lar, e assim, né, ele passa a ter tempo livre para dedicar à palavra de Deus, dedicar ao cumprimento dos mandamentos, o que os judeus chamam de mitzvot, auxiliando, né, durante toda a sua vida, né, a servir ao Criador. Até o amor aos pais, ele ganha um aspecto diferente, né? O amor aos pais, ele deve ser expresso especialmente sob a forma de constante agradecimento por terem
criado. Isso é os filhos sendo gratos aos pais por terem criado, por terem atendido às suas necessidades, por terem lhe ensinado os caminhos do Eterno, orientando-o para uma vida de meditação da Torá, dos mandamentos, e por terem lhe dado a oportunidade de cumprir importante mandamento, ou seja, como o mandamento de honrar pai e mãe. Quanto a seus irmãos e irmãs e parentes, deve ser-lhe agradecido por terem se ocupado de você em muitos momentos de sua vida, também lhe ajudando a tirar a trilhar, né, ajudando a trilhar os caminhos do Senhor, devendo você auxiliá-los da mesma forma no que puder, inclusive orientando-os na aquisição dos valores da verdade e da boa conduta. Como está escrito, jamais praticou o mal ao seu companheiro, nem acusou vergonha ao seu próximo. É o que está escrito lá em Salmo, capítulo 15, versículo 3. Nossos parentes nos ajudam, assim como Abraão, né, que lutou com vários reis para salvar seu sobrinho Ló, né, que mais tarde foi salvo de Sodoma e Gomorra por 2 anjos, pelo mérito de Abraão. Nós devemos ainda amar os nossos amigos e todas as pessoas do nosso povo, da nossa comunidade, do nosso município, estado, nação. Como muito bem está escrito lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18, e amarás o próximo como a ti mesmo. Este é um grande princípio da lei do Senhor. Não faça aos outros o que não quer que faça a você. Pois o homem foi feito à imagem divina. O homem que trata com afeto e amizade o próximo, ele se beneficia neste mundo e no mundo vindouro. Neste mundo por quem ajuda os outros, ele é ajudado por todos. Se cai na rua, muita gente virá em seu socorro. Se alguém volta-se contra ele, amigos intercederão ao seu favor e o protegerão. Se alguém caluniá-lo, todos silenciarão o pecador e o envergonharão. Se o infortúnio o acometer, muitos serão solidários com sua sorte e virão em seu auxílio. Se cair na pobreza, receberá presentes e doações, será beneficiado no mundo vindouro também. Essa pessoa, ela é beneficiada no mundo vindouro? Sim, ela é beneficiada no mundo vindouro. E por quê? Porque neste mundo todos respeitavam e escutavam seus conselhos e reprimendas, né, corrigindo erros e aproximando-os mais de Deus. Por estar em paz com as pessoas, este homem pode ocupar-se do estudo da lei do Senhor e do cumprimento dos mandamentos com mais tranquilidade e paz do espírito. Além disso, seus amigos e vizinhos o ajudarão em tudo o que necessitar para que possa servir a Deus de coração pleno e sem obstáculos. Seu amor por todos os homens será correspondido e, como consequência, ele será respeitado e suas atitudes imitadas por todos os que o conhecem. Esse é o fim daquele que, de fato, ama o seu próximo com o coração puro. E outra, o amor, aquele que ama a longevidade, quando ele ajusta esse amor à vontade de Deus, né, ele tem como justificativa a dedicação constante do aprimoramento espiritual, em detrimento da corrida atrás dos prazeres corporais e mundanos, pois mesmo se viver
2 ou 3 vezes, né, ou 4 vezes mais, ainda assim não cumprirá todos os deveres que o seu Criador lhe impôs, nem alcançará todos os níveis que a lei do Senhor prescreve. E assim ele deve amar todos os dias de sua vida, sempre e quando neles encontrar oportunidade de servir o Eterno, ele procura aprimorar cada vez mais seu serviço e aprofundar-se no seu temor a Deus. A sua vida deve servir para adquirir neste mundo os méritos, né, que lhe trarão benefícios no porvir. Por meio da vida efêmera que lhe foi reservada nesse mundo, essa pessoa deve buscar, né, a vida e os prazeres eternos. O que nós podemos dizer é que nós devemos temer sempre o dia de nossa partida, nossa morte, e aprimorar, né, o nosso estado de pureza e abnegação, tendo sempre em mente que ainda não atingimos todo o potencial espiritual que podemos ter atingido, e que a cada dia devemos fazer o que estiver ao nosso alcance para alcançar, né, o temor do Senhor, para alcançar o amor do Altíssimo, né? Uma vida sem temer o Eterno não é uma vida. O homem deve abominar uma vida cujo conteúdo não seja buscar o conhecimento do Senhor e o cumprimento de sua vontade. Nós devemos observar um bom exemplo das Escrituras, que é justamente o exemplo de Rebeca, a matriarca dos judeus, que expressou seu profundo pesar caso seu filho Jacó tomasse para si uma das filhas do povo de Het, né? Pois elas o conduziriam na direção contrária da vontade de Deus. Por essa razão, não devemos medir esforços para conduzirmos nossas vidas de modo a estarmos sempre progredindo, né, de uma forma espiritual, alimentando o nosso espírito e nosso corpo com os mandamentos do Senhor, com os ensinamentos de Cristo e, acima de tudo, com a palavra de Deus. O amor pelas honrarias é um péssimo defeito. Nós devemos nos afastar o quanto pudermos de pessoas que demandam respeito, que buscam respeito. Quem logra afastar-se dos orgulhosos e priva-se da ajuda alheia, alcançará, né, com mais facilidade as boas qualidades da alma. Pois as honrarias empanam as boas ações, estimulando o homem a buscar sempre o que lhe trará mais respeito ao invés do que é correto e verdadeiro. Mesmo quem não procura honrarias, mas se preocupa constantemente em aumentar seus ganhos, adquire com facilidade muitos defeitos, pois seu coração está sempre inclinado ao proveito material. Portanto, o melhor é levar uma vida longe da busca de honrarias e do proveito material sem limites. Ocasionalmente, a honraria é importante e até considerada uma mitzvah, ou um mandamento, quando se trata de um justo, a quem o mundo despreza e humilha por sua erudição e bondade de coração. Consequentemente, não lhe dando ouvidos. Se este homem puder fazer com que as criaturas, com que o homem respeitem o respeito, ou seja, fazer com que as criaturas e os homens o honrem e respeitem,
para que escutem os mandamentos, escutem a palavra de Deus, escutem as admoestações que ele profere, né? Neste caso, é recomendável que este receba honrarias. A honra deve ser recebida quando a nossa ação não está relacionada ao desejo de ser reconhecido, mas ao desejo de que o Senhor seja reconhecido, de que Deus seja reconhecido, por estarmos fazendo, né, por estarmos trazendo um bem à comunidade. Por exemplo, se alguém, né, insultar em público, não deve perdoar o agressor até que se humilhe e peça seu perdão. Obviamente, na maioria dos casos, deve continuar fugindo das honrarias e não deve demandar respeito, né, dos que convivem consigo. Os sábios, eles sempre dizem o seguinte: a inveja, a luxúria e as honrarias remove o homem do mundo. O homem deve cuidar bem para que sua erudição das escrituras sagradas e suas boas ações não sejam motivadas pela obtenção do respeito alheio, mas sejam unicamente em honra ao Senhor. Ou seja, quando alguém nos ofende, nós devemos perdoar somente quando a outra pessoa ela é convencida de que ela errou. E qual a melhor forma de convencimento? Quando nós chegamos a ela e pedimos perdão. Outro bom exemplo de ajuste do amor, quando ajustamos o amor da forma correta, é em relação ao amor pelos prazeres deste mundo, como a alimentação, a bebida, o sono. Nós precisamos saber que todos esses desejos, essas vontades devem ser direcionadas somente ao serviço divino e que todos os atos e movimentos humanos devem refletir esta finalidade. Ou seja, tudo que recebemos do Eterno, tudo que vem à nossa mão, nós devemos dar graças a Ele. Então, da mesma forma como o amor mal direcionado, ele causa prejuízo às nossas vidas, causa dano, também quando nós ajustamos as nossas vidas, quando nós recebemos esse amor e direcionamos da forma como deve ser direcionada, em todos os aspectos, amor ao próximo, amor ao nosso semelhante, amor às honrarias, amor até ao dinheiro, quando esse amor ele é sábio, quando ele é direcionado da forma correta, quando ele é bom, ou seja, quando tudo é usado para o benefício do nosso semelhante, para o nosso benefício no que se diz respeito ao aprofundamento, ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento de nossas vidas, para fazer a vontade de Deus, todas as coisas que podemos dispensar ou podemos atribuir ao amor, elas se tornam positivas. Mas como falamos no início, quando o amor ele é mal direcionado, tudo aquilo que julgamos amar acaba por se tornar algo danoso em nossas vidas. Algo danoso. Por isso nós devemos ter esse cuidado. Observar como nós estamos amando. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus possa abençoar todos. No próximo domingo nós vamos dar continuidade, falar um pouco mais sobre a psicologia do amor. Que Deus abençoe a todos. Lembrando que nós temos nossas meditações toda terça, quinta. Nós temos as nossas lives ao sábado. E aqui, nossa meditação da Palavra de Deus sobre a psicologia dos justos. Então que possamos aprender a amar
o nosso semelhante e amar a Deus. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.